O que seria o jejum de acordo com a Bíblia? Aquele que você se abstém de comer e beber por motivos religiosos e da sua fé. No Novo Testamento, o jejum é recomendado por Jesus para expulsar demônios e a prática já é realizada há mais de 5.000 anos. Você tem o hábito de jejuar? Eu postei um vídeo aqui onde eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O vídeo bateu 12.000 visualizações e ele fala o seguinte: jejum, propósito e oração. Foi eu testemunhando em cima de um propósito que eu fiz de 6 dias de jejum e oração, direcionado pelo meu relacionamento com Deus. Deus me direcionou sobre como eu deveria fazer esses 6 dias de propósitos. Foi uma semana, deveria começar na segunda e terminar no sábado. E ele tinha todo um direcionamento, ele teve toda uma lista. Eu precisei anotar, eu precisei fazer as coisas de acordo com o que Deus estava me direcionando. Muitas pessoas entraram em contato comigo através do direct do Instagram ou nos comentários do vídeo me pedindo a lista do jejum. Eu peguei a lista, encaminhei para todo mundo e à medida em que as pessoas foram realizando o propósito, elas foram testemunhando para mim qual foi as suas experiências realizando o propósito. Uma das coisas que eu meio que dei uma esquecida de avisar, mas que agora eu vou estar alertando para vocês, todas as vezes em que você entra numa batalha espiritual, você tem que estar disposto a sofrer as consequências espirituais também do movimento, que é o jejum. Nesse vídeo, eu expliquei para as pessoas o seguinte, que toda ação que você toma num campo espiritual gera uma reação. E essa reação, ela é manifestada de forma física também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu recebi vários relatos de pessoas que ao começar o jejum entraram em guerras. Parece que tudo começou a dar errado na casa, na rotina, no dia a dia. Você precisa ter predisposição a enfrentar as adversidades que vão te acontecer durante o período, durante o processo do jejum. Como se você estivesse mexendo em uma colmeia de abelhas furiosas, quando você está entrando no campo espiritual em forma de jejum, oração e um propósito firme e fixo com Deus. Trazendo ainda a analogia da colmeia, o que é que você imagina quando um especialista está indo tirar mel daquela colmeia? Sem nenhum tipo de proteção? Não, ele veste toda aquela capa branca com aquela proteção para poder ir até aquela colmeia, expulsar as abelhas e extrair o mel. É exatamente assim na nossa vida espiritual, na hora que a gente está tomando qualquer atitude que seja em campo espiritual, utilizando o nome de Jesus, o jejum ou o propósito. Por quê? Você tem que estar revestido de uma proteção chamada a presença de Deus, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Quando Jesus subiu, ele falou o quê? Eu vou, mas não vos deixo sozinho. Eu te enviarei o meu Consolador. E esse Consolador, que é o Espírito Santo, nos dá poder, autoridade para que através do nome dele e do Espírito dele, a gente possa entrar no campo espiritual, invadir a colmeia cheia de demônios e poder extrair o mel, que seria a nossa bênção, a resposta do que a gente está precisando, que no final das contas foi o motivo de nós termos jejuados, entrada em propósito. Quando eu entrei nesse propósito de 6 dias, me aconteceu várias coisas, mas também Deus me revelou muitas coisas através do propósito. Eu lembro que eu tinha que ler o livro de Isaías, e já no primeiro capítulo, no primeiro dia de propósito, o capítulo 1 de Isaías fala sobre um povo que era inteiramente religioso, que tinha as práticas da religião, iam às sinagogas todos os dias, faziam caridades, mostravam que eram religiosos, mas Deus diz que Deus não recebia a oração deles. Deus não recebia os atos de caridade deles, e porque eles eram hipócritas, eles eram religiosos. Sabe o que foi que Deus falou para eles? Vocês pregam e não vivem, vocês fazem, mas essa não é a realidade de vida do coração e da alma de vocês. Quando vocês estendem as mãos para clamar a mim, eu tampo os meus olhos porque eu não vejo, eu não quero ver o que vocês estão fazendo. Mas logo adiante, Jesus fala o seguinte, que se eles se arrependerem e viverem a fé de fato e de verdade, Deus o ouviria. Deus começou a mostrar para mim o seguinte: será que o que eu estou fazendo é de forma correta para Deus? Será que quando eu estou orando, quando eu estou clamando, quando eu estou erguendo as minhas mãos, o próprio Deus não está fechando os olhos para mim porque Ele não está aceitando o que eu estou fazendo porque eu estou sendo hipócrita? A maioria das vezes na nossa fé, a gente acaba vivendo no automático, transformando as orações numa coisa robotizada, numa coisa decorada, e a gente não consegue colocar para frente a nossa vida com Deus, porque a gente não consegue entender que Deus, ele não está nem aí com a religiosidade.
para o quanto que você é firme, o quanto que você tem um coração bom, o quanto que você faz caridade, o quanto que você vive com intensidade a palavra dele, do quanto que você renuncia. Tanto que naquele versículo ele fala o seguinte: aquele que quiser vir a mim, negue a si mesmo, negue as suas vontades, pegue a sua cruz e carregue e siga-me. Ele não aceita os hipócritas, ele rejeita aqueles que são falsos, aqueles que não vivem aquilo que tentam pelo menos pregar. Saí desse propósito, desse jejum, tive vários relatos de vocês me relatando como foi. Eu entrei agora em um propósito de 40 dias de jejum e oração. Está o caderno, tá? 40 dias de jejum. No 13º dia, hoje eu jejuei de 6 da manhã às 10 de jejum. E eu preciso deixar explícito para vocês que os propósitos, eles precisam vir com uma finalidade. Eles precisam vir com um direcionamento. Você não pode abrir por abrir, fazer por fazer. Você tem que ter um propósito, uma direção. Seja por um ente querido, seja por um familiar, que não deixa de ser um ente querido, por um amigo, por alguém, por algo, para que você venha receber o Espírito Santo de Deus, para que você venha ser visitado por Ele. Muito mais importante do que o processo do jejum, que é você ficar sem comer e sem beber, é como você está ficando sem comer e sem beber. Um exemplo. O pai prometeu para a criança que às 6 da noite eles iriam tomar um sorvete. A criança começa o dia inteiro fazendo birra, esperneando, com rebeldia e querendo logo que aquele sorvete seja adiantado de 6 horas para mais próximo, porque ele está ansioso por aquele sorvete. E o que é que o pai faz? O pai castiga, dizendo para aquela criança o seguinte: você está de castigo e só por conta da sua rebeldia nós não vamos mais tomar esse sorvete. Sabe o que eu estou querendo mostrar para vocês através desse exemplo? Como você tem passado o seu processo de espera? É com rebeldia? Enquanto você está esperando por aquilo que Deus te prometeu, pela resposta do seu jejum, do seu propósito, você tem esperado de forma rebelde? Você tem sido aquela criança birrenta para o pai, que está fazendo criancice para poder ter com antecedência aquilo que tem um horário marcado, tem um propósito marcado. Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, Deus ele já predeterminou que as coisas iriam acontecer no tempo dele. Então não adianta você fazer birra, não adianta você espernear, porque o aviso já foi dado, vai ser no tempo dele. Como você tem suportado o processo de espera enquanto o que você pediu para Deus, enquanto aquilo que você está jejuando, orando e fazendo um propósito ainda não aconteceu. Deus ele tem olhado para os seus, mas ele tem olhado o comportamento, porque ele se atenta aos detalhes. Como você tem esperado, como você tem se comportado, como tem sido as suas palavras e as suas atitudes e quem você tem sido no seu dia a dia. Durante o tempo do jejum, é de suma importância que você esteja conectado de forma direta e indireta também com Deus. De forma direta é quando você pode parar tudo que você está fazendo e dedicar aquelas horas somente a Ele. Ou estando na igreja, fazendo uma evangelização, em casa, com o som ligado em uma música, em um fundo de oração, um louvor. Tá ali realmente conectado diretamente com Ele, orando, buscando. Você dedicou aquelas horas a Ele. Também acredito que na maioria das vezes as pessoas vão se conectar com Deus durante o processo de jejum de forma indireta, que é aquele momento em que você está conversando com ele através do seu pensamento. Porque você está trabalhando, você está no trajeto casa-trabalho, você está em algum momento com a família, você está em algum momento com os amigos, você está fazendo os seus afazeres. Mas de forma indireta, através do seu pensamento, você está ali conectado com Deus, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito está alinhado em entender que aquele momento de propósito, aquelas horas, aqueles minutos e segundos são separados para Deus. O jejum que verdadeiramente agrada a Deus é aquele que é feito em santidade. Então você não pode fazê-lo de qualquer forma. Você tem que realmente se separar com exclusividade para Ele. E não precisa anunciar para o mundo, ficar triste, mal-humorado porque está fazendo o jejum, não. A Bíblia fala que a gente precisa estar conectados com Ele, ungir o alto da nossa cabeça e não mostrar tristeza através do nosso semblante. O seu semblante não tem que ser de quem está com fome, não, hein? O seu semblante tem que ser de quem se alimentou, de quem comeu, de quem está bem. Porque o Deus que em secreto vê, o Deus que em secreto vai te responder. Tem que entender também que o jejum não é uma barganha. Você não está negociando com Deus. Eu vou jejuar para você me dar o que eu quero. Vai jejuar para Ele te confirmar se o que você quer realmente vem da vontade dele, está alinhado com o que você quer. Você vai jejuar porque você quer se separar por momentos para se santificar e se sentir mais propício a recebê-lo. Você quer preparar a casa, você quer limpar para que ele venha.
Se vocês quiserem vídeos relacionados ao jejum, eu vou continuar essa série, tá, gente? Deixa aqui nos comentários o que foi que você achou desse vídeo. Se você fez algum propósito de jejum e entrou em guerras, em batalhas espirituais, deixa o seu testemunho, porque eu vou fazer um próximo vídeo comentando tudo que vocês estão deixando aqui nesse vídeo e no outro. Somos 2.000 inscritos, não sai daqui sem antes se inscrever. Ativa as notificações, copia o link desse vídeo e encaminha para alguém, porque isso ajuda demais na divulgação e na propagação da palavra de Deus. Que é a lista de um propósito de jejum e oração de 6 dias, escritozinho lá diretamente para você de como você fazer, quais livros da Bíblia você vai orar, capítulos, o tempo de jejum, a hora de jejum, tudo certinho, um manual do jejum e do propósito para você. Comenta aqui, eu quero a lista de propósito. E também vai lá no meu Instagram, @mica.oliver, e me chama no direct que eu tô respondendo todo mundo, tá, gente? Eu respondo vocês, eu mando a lista por lá também. E sem falar que vocês vão ter um conteúdo um pouco mais tânio, porque é diário. Eu tô sempre lá no Instagram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.